Nós vamos fazer uma oração agora pelas crianças e por nós. Vamos pedir ao Senhor Deus que fale conosco. Precisamos dessa palavra. Nós damos muitas graças a Deus que a palavra do Senhor tem chegado às crianças. Ontem nós tivemos aqui um culto infantil. Tem sido uma bênção o trabalho que tem sido feito de evangelização através do departamento infantil. Pessoas têm saído aqui para convidar crianças. É muito bom quando a gente vê. Eu tenho participado muito raramente, tenho estado aqui nesses cultos, mas sempre acompanho o trabalho antes, depois vejo as fotos, vejo muitos rostinhos de crianças que não são filhos aqui da nossa igreja, ou seja, crianças que estão recebendo a palavra de Deus, mesmo que seus pais não conheçam o Senhor Jesus. As crianças têm tido essa oportunidade. Tem notícia de duas casas de paz que devem ser abertas, nas casas de pais de crianças aqui, que foram alcançadas, estão sendo alcançadas através desse trabalho. Vamos orar e agradecer a Deus pelo trabalho com as crianças, pelas crianças, e pedir ao Senhor que também fale conosco. Senhor Deus, somos agradecidos. A nossa oração é uma oração de gratidão, porque o Senhor tem levantado pessoas para cada área, ó Deus, tão importantes áreas na nossa igreja, e o trabalho com as crianças é um trabalho tão especial, Senhor. Eu reconheço esse trabalho, Deus, porque eu mesmo fui muito abençoado pessoalmente pelo trabalho que professoras fizeram comigo lá na minha infância. Te agradeço, Deus, por ter visto minhas filhas crescerem na igreja, recebendo também a bênção através de pessoas que se esforçaram no departamento infantil. Te agradeço por ver hoje o trabalho continuando. Ó Deus, te louvamos e pedimos pelas crianças agora que elas recebam a boa palavra do Senhor. Também nós, ó Deus, precisamos ouvir e entender o que o Senhor quer nos ensinar, em nome de Jesus. Amém. Por favor, crianças podem ir, e você pegue a sua Bíblia, abra aí comigo no segundo livro de Samuel, capítulo 16. Hoje eu quero ler 14 versículos desse capítulo com você. Os 14 primeiros versículos aí. Leia comigo, acompanhe a leitura. Eu vou fazer a leitura aqui, preste bastante atenção. Nós estamos aqui nesse desenvolvimento, desse processo de Deus na vida de Davi. Davi está enfrentando uma turbulência muito grande, está experimentando a disciplina do Senhor na sua vida. Eu quero refletir sobre esse tema com você hoje. Diz assim a Escritura: tendo Davi passado um pouco além, dobrando o cimo, eis que lhe saiu ao encontro Ziba, servo de Mefibosete, com 2 jumentos albardados, e sobre ele 200 pães, 100 cachos de passas, 100 frutas de verão, e um odre de vinho. Perguntou o rei a Ziba: que pretendes com isso? Respondeu Ziba: os jumentos são para a casa do rei, para serem montados. O pão e as frutas de verão para os moços comerem. O vinho para beberem os cansados no deserto. Então disse o rei: onde está, pois, o filho de teu senhor? Respondeu Ziba ao rei: eis que ficou em Jerusalém. Pois disse: hoje a casa de Israel me restituirá o reino de meu pai. Então disse o rei a Ziba: teu é tudo que pertence a Mefibosete. Disse Ziba: eu me inclino e acho eu mercê diante de ti, ó rei, meu senhor. Tendo chegado o rei Davi a Baúrim, eis que dali saiu um homem da família da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera. Saiu e ia amaldiçoando. Atirava pedras contra Davi e contra todos os seus servos, ainda que todo o povo e todos os valentes estavam à direita e à esquerda do rei. Amaldiçoando, dizia Simei: fora daqui, fora, homem de sangue, homem de Belial.
O Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, cujo reino usurpaste. O Senhor já o entregou nas mãos do teu filho Absalão. Eis-te agora na tua desgraça, porque és homem de sangue. Então Abissai, filho de Zeruia, disse ao rei: que amaldiçoaria esse cão morto ao rei, meu senhor? Deixai-me passar e lhe tirarei a cabeça. Respondeu o rei: que tenho eu convosco, filhos de Zeruia? Ora, deixai-o amaldiçoar. Pois se o Senhor lhe disse: amaldiçoa Davi, quem diria por que assim fizeste? Disse mais Davi a Abissai e a todos os seus servos: eis que o meu próprio filho procura tirar minha vida. Quanto mais ainda esse benjamita, deixai-o, que amaldiçoe, pois o Senhor lhe ordenou. Talvez o Senhor olhará para a minha aflição, e o Senhor me pagará com bem a sua maldição este dia. Perseguiam, pois, o seu caminho Davi e os seus homens. Também Simei ao longo do monte, ao lado dele, caminhando e amaldiçoando, e atirava pedras e terra contra ele. O rei e todo o povo que ia com ele chegaram exaustos ao Jordão e ali descansaram. Disciplina. O processo de disciplina é o que está acontecendo na vida de Davi. E disciplina é necessária. Disciplina é necessária. Quando eu era bem pequenininho, não lembro mais quantos anos eu tinha, eu fiz uma coisa que era proibido dentro da minha casa. Subir na laje. Era proibido a todos os filhos subir na laje. Tinha uma escada lá de madeira e eu subi. E a minha mãe subiu atrás de mim. Eu já estava lá correndo em cima da laje. A minha mãe veio e falou: desce daqui, e me deu uma palmada. Mas eu era muito chorão, mas naquele dia eu resolvi que eu não ia chorar, porque na verdade eu chorava, mas assim, era uma encenação, porque minha mãe me batia muito de levinho. Ela batia assim, eu não sentia nada, eu chorava. Aí naquele dia eu resolvi fazer diferente. Eu falei com ela assim: não doeu? Eu nem preciso contar o final para você, né? Foi o dia que eu descobri que a minha mãe tinha força no braço. Descobri. Minha mãe não é fraca. Eu sempre achei que minha mãe era fraca, mas ela não era. E ela me disciplinou ali na laje. Às vezes, desobedecer não dói imediatamente. Teve uma situação pior na minha vida relacionada a essa laje. Muitos anos depois, assim, alguns anos depois, né? Eu tinha 8 anos. Meus pais não estavam em casa, minha mãe não estava em casa, meu pai não estava em casa. E não só eu, mas todos os meus irmãos tivemos a mesma ideia: vamos todos subir para a laje. Nós pegamos travesseiro, levamos, deitamos lá, fizemos uma algazarra lá em cima daquela laje. Por quê? Meu pai não ia chegar, ele ia demorar. A gente sabia que ele tinha saído, que ia demorar. Mas num certo momento, alguém falou: vamos descer que o pai está chegando. E, na verdade, não estava chegando não, mas foi assim, aquela coisa de irmão para fazer a bagunça, todo mundo desceu correndo, e desceram correndo e falando, estava escuro, né? Era noite, e os irmãos falando: porque fazendo medo nos menores, né? E eu estava entre os menores, mas eu falei: não tenho medo, não vou correr. E fui o último. Só que uma outra coisa aconteceu: depois de descer aquela escada, eu fui o último a passar por uma porta de vidro lá da minha casa, e alguém fechou a porta e eu bati a mão no vidro da porta. Ao invés de bater na parte de ferro da porta, eu bati a mão no vidro para entrar. E aí, por isso que eu sou dedo duro até hoje. Cortou, né? O meu dedo, cortou o tendão, sangue e tudo mais. Porque a disciplina não ia chegar, né?
Eu disse que a disciplina é necessária e quando nós somos disciplinados pelos nossos pais e quando nós somos disciplinados pelo nosso Pai Celeste, existe um motivo. Sabe, aquelas palmadas lá na infância era para prevenir alguma coisa que eu estava desprezando. As proibições e os nãos eram para prevenir talvez alguma coisa que acabou, por causa da minha desobediência, não sendo prevenida. E aí eu fui experimentar perda e também sangue. E é o que Davi também está experimentando, porque ele está sendo disciplinado. E existe uma razão para a disciplina, e a razão da disciplina é absolutamente bíblica. 1 Coríntios 5, 3 a 5, é um trecho de uma intervenção do apóstolo Paulo na igreja dos Coríntios, porque os coríntios, a igreja lá dos Coríntios, a nona igreja presbiteriana lá em Corinto, não tinha igreja, a igreja lá, aquela igreja local estava desprezando a disciplina e eles tinham lá um sujeito que até dormir com a madrasta dormir. O sujeito estava, sim, fazendo, e a igreja não confrontava. E aí diz assim o apóstolo Paulo àquela igreja: eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, ele usa a palavra sentença, ele está dizendo, essa pessoa está sentenciada a ser excluído da igreja, e essa exclusão da igreja, esse retirar da comunhão da igreja e retirar da própria igreja, porque aqui é o extremo da disciplina, ele diz, essa pessoa está sendo entregue a Satanás, porque aquele que é retirado assim, excluído da igreja, ele é colocado à disposição do próprio Satanás. E veja que ele ainda diz que o objetivo era que ele sofresse penalidades na carne, ele sofresse na carne, sofresse destruição na carne, mas que o espírito fosse salvo no dia do Senhor. E aí ele está, como que dizendo, porque se ele é um homem de Deus, se ele é um filho de Deus, a disciplina vai ser aproveitável na vida dele, de modo que ele vai ter uma mudança a partir disso. E o Senhor mesmo vai tratar com ele. Aí eu falo o Senhor, ele está dizendo aqui, Satanás que vai fazer algo contra ele. E toda essa reflexão aqui, ela pode ser feita em cima do texto que nós também estamos lendo, o texto de hoje. Essa questão da disciplina, de quem que está agindo, quando a disciplina está acontecendo, é Satanás, quem são esses inimigos? Quem que está por detrás de coisas difíceis e duras que acontecem durante uma disciplina? E Davi está sofrendo a disciplina do Senhor, o próprio filho dele está querendo matá-lo. Há muita coisa acontecendo, como disse aqui o pastor Hugo, os seus amigos agora o traindo, o povo mesmo virando as costas para ele, apoiando aquela... E tudo aquilo está no contexto de alguém que está recebendo disciplina da parte de Deus. A igreja presbiteriana tem um código de disciplina, não sei se você sabia disso. E lá no primeiro capítulo do nosso código de disciplina, o artigo 1º diz assim: a igreja reconhece o foro íntimo da consciência que escapa à sua jurisdição e da qual só Deus é juiz, mas reconhece também o foro externo, que está sujeito à sua vigilância e observação. Ora, tem algo que é de foro íntimo, o pecado que está lá no coração, o pecado que a igreja desconhece. Deus é juiz, Deus vai julgar. Não é que não vai ser julgado nem tratado, mas também a igreja reconhece que tem
questões que são externas e visíveis e passíveis de uma intervenção da igreja, coisa que os coríntios não fizeram, mas que foram repreendidos pelo apóstolo Paulo e a partir dessa repreensão fizeram. O artigo 2º diz assim que a disciplina eclesiástica, ou seja, a disciplina que a igreja aplica, a disciplina eclesiástica é o exercício da jurisdição. Jurisdição é uma palavra que a gente não está muito acostumado, né? Jurisdição, no dicionário, é poder de um Estado decorrente de sua soberania para editar leis e ministrar justiça. Segunda definição é que seria poder legal no qual são investidos certos órgãos e pessoas de aplicar o direito nos casos concretos. No caso da igreja, essa é a segunda questão. É o poder legal no qual são investidos certos órgãos e pessoas de aplicar o direito nos casos concretos. Então, quando a gente diz aqui no nosso artigo 2º que disciplina eclesiástica é o exercício da jurisdição espiritual da igreja sobre os seus membros, quer dizer que na igreja tem pessoas que são investidas, e órgãos, né? No caso o conselho da igreja, ou os concílios da igreja, são investidos de uma autoridade legal para aplicar o direito em casos concretos, ou seja, em situações específicas, acontecidas, vistas, claras, está aí visto por todo mundo, e a igreja, então, ela tem essa jurisdição, ela tem essa autoridade aplicada de acordo com a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus é que delega essa autoridade dentro da igreja. Nós estamos fartamente instruídos a respeito de o que significa autoridade, quem são as pessoas que são designadas com autoridade na igreja para proceder com a disciplina, no caso, e dentre outras coisas. E aí tem um parágrafo único que é logo a seguir, diz assim: toda disciplina visa, ou seja, tem objetivo de edificar o povo de Deus, corrigir escândalos, erros ou faltas, promover a honra de Deus, a glória do nosso Senhor Jesus Cristo e o próprio bem dos culpados. Então, o propósito da disciplina é o quê? Edificar o povo, e quando alguém é disciplinado, isso é didático, nós aprendemos que há consequências para aquilo que é feito em contrariedade à palavra de Deus. Corrigir escândalos, nós demonstramos que, apesar de sabermos que os escândalos vêm, Jesus mesmo disse, é necessário que os escândalos venham, mas ai daquele por quem o escândalo vier. Então nós corrigimos os escândalos e dizemos, apesar desse indivíduo ter praticado tal ato, nós nos posicionamos como igreja de que tal coisa não é aceitável como sendo a nossa prática, essa não é a prática da igreja, essa não é a orientação que nós recebemos de Deus. Portanto, tem o objetivo de promover a honra de Deus, ou seja, Deus não está apoiando esse tipo de atitude. Nós honramos o Senhor, nós somos falhos, nós pecamos, e nós tratamos os pecados entre nós, porque nós reconhecemos a honra de Deus, Deus é santo, e nós, pecadores, tratamos disso. Promovemos a glória de Cristo, por quê? Porque o objetivo da disciplina é a restauração do faltoso. Então, quando alguém é restaurado, ele é tratado, ele é admoestado, ele é corrigido. O que nós temos como objetivo ao final disso? É alguém que novamente esteja refletindo a glória de Cristo através da sua vida. Portanto, ela promove a glória de Cristo na vida daquela pessoa. E o resultado, o bem dos culpados. Aqui no final diz assim, que o objetivo é promover a honra de Deus, a glória do nosso Senhor Jesus Cristo e o próprio bem dos culpados. Tudo isso nós tiramos da onde, irmãos? Da Bíblia. Qual que era o objetivo de Paulo, mesmo entregando alguém a Satanás? Que o seu espírito fosse salvo. Eu posso pegar, por exemplo, 2 Timóteo 3, 16 e 17, e dizer que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado em toda boa obra. Então a Bíblia, ela faz esse papel. Ela ensina, mas ela também repreende e ela corrige. Ensina, é assim que deve fazer. Repreende, não é para ficar fazendo desse jeito aí não. Repreende, pare de fazer, corrige. Isso deve ser feito de outra maneira, para educação na justiça, a fim de quê? Com o objetivo de quê?
o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente habilitado em toda boa obra. Então o Davi, irmão, ele incorreu no artigo 1º, na parte A do Código de Disciplina da Igreja Presbiteriana. Brincadeira com fundo de verdade, porque o Código de Disciplina da Igreja reflete o que nós lemos na Escritura. E a Escritura, o artigo 1º diz assim, que a Igreja reconhece o fórum íntimo da consciência, que escapa à sua jurisdição, da qual só Deus é o juiz. Davi escapou nos seus pecados da condenação do povo, da jurisdição. Assim, o povo não pode fazer nada, não fez nada em relação... E alguns pecados foram vistos e outros não foram vistos. Muito do pecado de Davi era coisa oculta, era coisa dele lá, que nem mesmo quando nós expomos a Escritura, muita gente expõe e não revela. Alguns dos pecados de Davi, por exemplo, os pecados de omissão são pouco relatados, pouco mencionados em pregações. Mas o que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor, lembra? Então, quando diz que tem o fórum íntimo, mas Deus é juiz, e é isso que nós estamos vendo acontecendo. Deus, o juiz, das questões até íntimas, das questões não conhecidas, das questões não tratadas por um concílio, não tratadas pela igreja como uma organização ou um organismo, elas são julgadas e tratadas por Deus. Deus viu aquilo que ninguém viu, Deus conhece aquilo que ninguém conhece, e a igreja não vai disciplinar Davi, mas Deus vai disciplinar Davi. Essa é a nossa reflexão de todos esses capítulos que estamos vendo aqui. Hebreus 10, 31 diz: horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E aí eu tenho uma pergunta para você. Eu espero que você não esteja hoje se vendo assim, eu jamais faria nada do que Davi fez, ou talvez esteja numa posição dizendo, eu jamais pecaria contra o Senhor, eu nunca estarei sob a disciplina do Senhor. Eu penso que ao ver homens como Davi e tantos outros pecando contra o Senhor de uma forma tão terrível, nós devemos quebrantar o nosso coração, olhar para nós e dizer assim, eu não sou grande coisa não, eu preciso prestar muita atenção na minha vida. Talvez eu não seja um homem tão bom, tão íntegro, tão santo como eu julgo ser. Então é melhor, irmãos, a palavra de hoje para mim e para você é para a gente refletir como se nós estivéssemos debaixo da disciplina de Deus. Talvez você esteja hoje debaixo da disciplina de Deus. Talvez você já tenha estado debaixo da disciplina de Deus. Talvez mais adiante um pouco você estará debaixo da disciplina de Deus. Porque disciplina é bíblica, Deus é juiz e Deus vê o que ninguém vê. E Deus não vai deixar um filho dele sem disciplina. Então a nossa reflexão hoje, a pergunta é, o que fazer em meio à disciplina de Deus? Essa disciplina de Deus, às vezes, se manifesta por meio da igreja. Deus comissionou a igreja para disciplinar. Então, talvez, se você estiver numa disciplina em que a igreja aplicou disciplina a você, mas talvez você sabe que determinada situação, determinada luta que está sobre a sua vida e a sua família hoje, advém dos erros que você cometeu. E Deus está disciplinando você, dando consequência àquilo que você fez. Pergunta então, irmão, já que a gente não foge da disciplina de Deus, é o que fazer em meio à disciplina de Deus. Saul, o rei anterior, nos ensinou, por exemplo, o que não fazer. É resistir. Quando eu digo resistir, estou falando de fugir, de fingir, de mentir, de ignorar, de varrer para debaixo do tapete, de achar que não é comigo, a mulher que tu me deste, o problema não é comigo, eu fiz direitinho sim. Tanto que Samuel chega para ele e diz assim, por que, pois, não atentaste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal diante do Senhor? Uma conversa com ele. O que ele responde? Saul diz assim, pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe Agag, o rei de Amaleque, e os amalequitas os destruí totalmente. Mas o povo
Aí ele fala, o povo resolveu, o povo tal. Não, mas eu, quanto a mim, fiz direitinho. Então, você sabe que deu errado para ele, né? Então, a gente já parte aí, ó, já nem vamos ficar muito em cima disso, porque a pior coisa que você pode fazer é resistir à disciplina. É contraditar, é brigar, é endurecer, é ficar numa posição de não, de negar. Com Davi, nós estamos aprendendo o que fazer, mas também tem o que não fazer, ele também dá um vacilo aqui, não sei se você percebeu. O que fazer quando você estiver debaixo da disciplina de Deus? Você sabe. Primeira lição que a gente pode tirar daqui, e aí eu vou começar com uma lição muito boa. Primeira lição, ela tem uma palavra que eu queria que você guardasse. Olha, pense, você está no meio dessa tempestade toda aí, como Davi está nessa tempestade, meu próprio filho está querendo me matar aí. Primeira palavra que você precisa guardar, primeira lição em tempos de disciplina, esperança. Esperança. Confie nas provisões de Deus, o Deus da aliança, mesmo sem merecer. Confie. Está debaixo da disciplina de Deus? Está pesado, irmão? E você sabe que você é culpado? Você está até meio sem jeito de orar, porque você sabe que você é culpado. E Deus tem todo o direito, está pegando até leve com você. Talvez isso intimide você de orar, ou de agir, como o pastor também falava. Talvez algumas ações deixem de fazer o que é certo, porque a culpa está muito pesada. Eu quero dizer para você, tenha esperança. Confie no Deus da aliança, mesmo sem merecer. Salmo 118, do 18 ao 21, diz assim: o Senhor me castigou severamente, mas não me entregou à morte. Abre-me as portas da justiça, entrarei por elas e renderei graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, por ela entrarão os justos. Render-te-ei graças, porque me acudiste e foste a minha salvação. Existe esperança, confie no Senhor. Sob disciplina é difícil ter esperança, porque parece que tudo vai dar errado, porque está dando errado. Está dando errado. Está dando errado. Disciplina dói. Disciplina é pesada. Hebreus, capítulo 12, versículos 11 e 13, diz que toda disciplina com efeito no momento não parece motivo de alegria, mas de tristeza. A disciplina é pesada, dói. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Deus tem boas intenções quando Ele aumenta o peso da mão. Ele quer prevenir, Ele está tratando, e Ele entra com provisão para quem não merece. Você vê o que acontece aqui, então, o que vem para Davi nesse momento. Já mencionamos outros, vou mencionar só o que está no texto. Vem Ziba trazendo aquela provisão, sem muita... Ele não esperava. O que você está pretendendo com isso, Ziba? Não, isso aqui é para o momento, para a situação do momento. Agora, Cristo é a maior prova da provisão de Deus para quem não merece. Romanos 5,8 diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. É no caráter de Deus, não nas circunstâncias, mas no caráter de Deus, não no que aconteceu com Davi, mas no caráter de Deus, que eu encontro esperança. Quando Deus está confrontando o meu pecado, significa que Ele me ama. Quando Deus está se envolvendo com o meu pecado, Ele não precisava se envolver com isso, mas é quando eu vejo
Cristo morrendo por nós, sendo nós ainda pecadores, que eu vejo a decisão paterna de Deus de restaurar aquele a quem Ele está disciplinando. Então eu tenho esperança no caráter de Deus. Eu tenho esperança, irmão. No princípio parece que disciplina é um negócio para acabar com você, é para expor você, é para humilhar você, é para colocar você numa situação horrível. Parece que Deus está despejando sobre você a sua ira, parece que Deus quer destruir você, mas não é a realidade. A realidade é que Deus tem provisão para pecadores. Então, numa certa medida, todos nós fomos e somos disciplinados por Deus. Aquilo que recai sobre Jesus é a nossa disciplina. Tenha esperança na provisão de Deus. Se Ele nos deu o seu próprio Filho, como é que Ele não vai cuidar de você agora? Você acha que Ele vai te jogar fora? Não, Ele vai tratar do pecado. Mas Ele não vai entregar você à morte. O objetivo de Deus é restaurador. A segunda lição que a gente pode aprender aqui é cautela. Primeiro, esperança. Depois, cautela. Aí eu estou aprendendo o que não fazer. Cautela, cuidado com as aparências. Evite decisões precipitadas. Você está num dia difícil. Você está sob grande pressão. A disciplina de Deus veio. O peso da mão do Senhor. Você vê que as coisas estão saindo dos eixos. Está descarrilando o trem. Cuidado. Não entrega tudo para o Ziba, não. Lá vem o Ziba, com a provisão de Deus, mas também com uma intençãozinha má por detrás. E Davi vai ter dificuldades depois por causa dessa decisão que ele toma aqui. Você viu o que ele fez? Ele deu tudo para o Ziba. Ziba, tudo que era do seu Senhor agora é teu. Provérbios 18, 17 diz: toda disciplina. Então, Provérbios 18, 18, errado aqui, mas a referência está certa. Provérbios 18, diz assim: o que começa o pleito parece justo, até que vem outro e o examina. Mais adiante você vai ver que Ziba mentiu, dizendo que Mefibosete tinha ficado porque ele queria o trono. Ele estava comemorando o que estava acontecendo com Davi. E Davi ouviu um lado da história e já decidiu ali. E Davi está num momento em que ele está vulnerável. Quando você está debaixo de muitos problemas e da disciplina de Deus, você está ali passando por uma situação difícil. Cuidado com a sua própria vulnerabilidade. Cuidado com as influências. Cuidado com pessoas que se aproximam de você no dia da sua angústia e te fazem propostas que parecem boas. A gente dá exemplo da vida, né, irmãos? A gente é crente, a vida da gente está aí, né? Exposta para quem quiser ver. E a graça de Deus sobre a nossa vida está exposta para quem quiser ver. Quando a minha mãe saiu de casa, foi embora, a gente ficou alguns anos sem vê-la. Por uns 2 anos eu fiquei sem ver minha mãe. Naquela época, um vizinho do meu pai chegou para ele e disse assim: Enoque, você... meu pai também chama Enoque, tá? Você devia fazer, sabe o quê? Você devia vender essa casa, pegar esse dinheiro, fazer alguma coisa para você, compra um barracão, aí qualquer favela que você encontrar, bota esses meninos lá dentro, porque pode ser que essa mulher volte, porque nesse caso, né, a pessoa está separada, os outros vêm com essa mulher volte
E ela ainda vai querer parte dessa casa ainda. E se eu fosse você, eu fazia isso. Inclusive, eu tenho uma proposta para você. Eu posso comprar sua casa. Vizinho nosso. Não vou falar o nome dele não. Eu até escrevi o nome dele aqui, mas não vou falar. E o meu pai estava lá vulnerável e ele podia pensar assim, é mesmo. Mas só que, como qualquer pessoa, meu pai cometeu muitos erros. Todos nós cometemos, ele também cometeu. Mas ele pensou que tinha que proteger os filhos. E ele falou, vou colocar o imóvel no nome dos filhos. Assim, os filhos vão ter sempre um teto sobre a cabeça deles. E depois que tiver, ele fez isso. Ele tinha uma procuração assinada pela minha mãe, porque ele fazia negócios imobiliários. Ele foi lá e fez isso. Mais adiante, o juiz falou, não, se está transferido para os filhos, vai ficar assim. Cuidado, você está vulnerável e aparecem boas propostas para você. Como você vai saber se ela é boa ou não? Porque a proposta, na verdade, não era boa. Segundo a palavra de Deus, o que meu pai tinha que fazer? Ele tinha que proteger os filhos e não tirar o dinheiro e fazer o que ele quisesse, enfiar os filhos em qualquer cômodo aí, em algum lugar. O correto, segundo a Bíblia, era esse procedimento. Mas, como é que eu vou ver se a decisão é sensata ou não? Se ela é bíblica. O que estão te sugerindo a fazer, o que está aparecendo para você nesse momento de fragilidade, é conforme a palavra de Deus, cuidado. Pode parecer justo aos homens, mas injusto mais adiante, diante de Deus. Então, se eu olho, por exemplo, para Jesus, ele era muito precavido com as pessoas que estavam ao redor dele. Você vê que ele não era levado pelas falas dos homens, nem boas nem más. João 2, 23 e 25 diz assim, estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que eles faziam, creram no seu nome, mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia todos. E não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Então considera você está debaixo de disciplina de Deus, problemas muito grandes, vem pessoas perto de você, falando coisas maravilhosas, trazendo às vezes, provisão, e apontando para você decisões que humanamente parecem boas. Mas é bíblico. Essa orientação é de Deus. Não, mas essa pessoa é uma pessoa que me ama, está do meu lado. É Deus que está do seu lado. Jesus não confiava nos aplausos, irmãos. Jesus, o que seria de nós se Jesus tivesse se deixado levar em qualquer decisão por aquilo que não fosse exclusivamente a vontade do Pai? Então, se tem um momento em que você precisa buscar a vontade do Pai, conhecer a vontade do Pai, é no momento que você está sendo disciplinado. O que acontece muitas vezes com a pessoa que está debaixo de disciplina, se for no caso da igreja? O sujeito não quer vir mais no culto. O sujeito está em disciplina. Aí não quer vir no culto. Não, porque eu estou envergonhadinho. Vai ficar sem comer. Porque é alimento que está sendo dado aqui agora para você. Eu não quero, estou com vergonha, não vou orar, estou envergonhado. Não vou ler a Bíblia, porque eu estou envergonhado. Aí você vai ouvir outro, tem muitas vozes falando, você vai escutar bobagem que vai fazer sentido para você. O que nós precisamos fazer, irmãos, no momento em que nós estamos vulneráveis, é ter cautela. E a cautela se revela por uma busca do que é a vontade de Deus, em calma. Espera, na dúvida, não ultrapasse, assim que você não morre na estrada, sabia?
Você está lá atrás de uma carreta, a carreta está lá na sua frente, e você quer, você pode, meu carro vai, mas essa carreta não vai. Aí você fica ali olhando, não tem visibilidade. Aí você vai pela fé, né? A fé no carro, a fé na velocidade, a fé no... Não fé é nada, você vai no desespero mesmo, você vai no vacilo mesmo, falta de cautela. Você vai dar de frente com uma carreta. E o pior é que na maioria das vezes você não dá de frente com a carreta. Isso faz você acreditar o quê? Na mentira de que não existem carretas no sentido oposto. E aí você está cevado para a morte. Sabe o que é cevado? Lá na roça, o pessoal fazia armadilha para pegar certas caças, né? Então, queria caçar uma paca. Você caçar uma paca, é um bicho muito esperto, o que você faz? Você dá milho para ela. Você não adianta você ficar correndo atrás da paca, querendo achar a paca, não, dificilmente você vai achar. Aí o que os meus tios faziam? Colocava milho, ficava olhando. Aí meu tio chegava e falava assim: hoje a paca andou em volta do milho. Ele via o rastro dela. Depois de uns dias ele falava: hoje a paca mexeu no milho. Ela não comeu. Aí ele falou: hoje a paca comeu o milho. No outro dia ele falou assim: agora a paca come todo o milho. Hoje eu vou esperar por ela. Meu tio sabia como pegar uma paca. Você acha que Satanás não sabe pegar? Você acha que o mundo não sabe pegar você? Você acha que ele não arma para você? Com boas conversas, a paca morre porque ela acreditou em comida grátis no meio da floresta. Comida tão difícil de conseguir. Tem um certo lugar na floresta que a comida aparece do nada, diz uma paca para outra paca. E ela não sabe que ela vai morrer. Cuidado com qualquer decisão no calor do momento, sem respaldo da palavra. Provérbios 29:2 diz: não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Calma, Deus está no controle. E isso nos leva ao ponto mais importante dessas lições aqui, a terceira e última lição que eu quero refletir com você. E aqui está o fundamento do livramento e do agir de Deus no dia da disciplina. A palavra aqui da terceira lição em tempos de disciplina é submissão. Reconheça o controle de Deus, mesmo em injustiças contra você, porque acontecem injustiças enquanto você está sendo disciplinado. Pensou? Enquanto você está sendo disciplinado, nem tudo que está acontecendo de ruim ao seu redor você merece, ou é mesmo o que parece ser. Você vê que ali vem Simei acusando Davi de várias coisas de que ele não era culpado. Davi estava caminhando ali, sendo disciplinado por Deus por várias questões. Nenhuma das que Simei levantou, tudo que Simei falou contra ele era mentira. Todas as maldições que Simei lançava contra ele era mentira. E a lição aqui é submissão. Eu queria muito que você saísse daqui entendendo isso. Reconheça o controle de Deus mesmo em injustiças. Você se lembra o que Deus falou para a igreja de Éfeso, lá em Apocalipse? Está em Apocalipse 2,5, diz assim: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Se não venho a ti, moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. A gente precisa entender isso aqui. O que é que Deus está dizendo? Quando Ele diz para você reconhecer onde caiu, eu quero que você entenda aqui. Será que Davi está reconhecendo onde foi que ele caiu? Reconheça onde caiu. E se arrependa, quer dizer, mude de atitude. Arrependimento é mudança de atitude, é a prática da conversão. A conversão é mudança de direção. O arrependimento é você andando naquela nova direção.
que talvez a direção da qual você nunca devia ter saído. Então, se arrependa, volte ao padrão de vida pela fé, na soberania de Deus, e submeta-se a Ele como servo. Vou falar de novo aqui. O que Deus está dizendo quando Ele diz para você voltar onde caiu e se arrepender? Ele está dizendo para você voltar ao padrão da vida pela fé, na soberania de Deus, e se submeter a Ele como servo. Então é mais do que um ato isolado de arrependimento. Quando nós falamos assim, se arrependa dos seus pecados, não é só para você falar, Senhor, me perdoa porque na segunda-feira eu menti, na terça-feira eu chutei a canela do vizinho, na quarta-feira eu fiquei com raiva indevidamente. Aí arrependeu de atos. Você está mencionando atos. A gente precisa reconhecer os atos pecaminosos. Mas é mais necessário ainda você ir no profundo e saber por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo. O que foi? Quando foi que a minha vida mudou do padrão da fé, na soberania de Deus, para atos humanos? Eu passei a fazer o que eu queria fazer. Veja qual era o padrão anterior da vida de Davi. Davi diante de Golias. Não dá para vencer Golias, né? Mas Davi não acha que ele vai enfrentar Golias. O Senhor a quem você afrontou, Golias. E o Senhor aqui é Senhor com letra maiúscula. É o Deus da aliança. Que tem aliança comigo, não tem contigo, seu incircunciso filisteu. Eu sou circuncidado, tenho aliança com Deus. Você não tem aliança com Deus. E o seu problema é esse. Então, o Deus da aliança vai acabar com você. E ele vai entregar você para mim. Então ele parte para cima do Golias, não porque ele acha que ele é muito bom em lançar pedras. Se ele fosse tão confiante assim, não levava 5, né? Levou 5, mas só precisava de 1. O Senhor é o padrão dele. O Senhor é soberano. Não é a força que garante a vitória na batalha, mas o Senhor, a fé na soberania de Deus que coloca o inimigo diante dele, que coloca Golias contra o povo de Deus, que levanta os filisteus. Ele não está preocupado com o poder dos filisteus, nem de Golias, ele está preocupado em manter o coração no lugar certo. Deus é soberano sobre essa situação. Deus vai cumprir o que Ele prometeu para nós. Ele prometeu para a gente que a gente vence você. Com Saul. Saul perseguiu Davi injustamente. Qual que é a posição de Davi a respeito disso? O Senhor Yahvé, S-E-N-H-O-R, tudo maiúsculo. O Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, tudo minúsculo. Isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é o ungido do Senhor da aliança. Então, quando propuseram para ele, aproveita a oportunidade e mata Saul. O padrão dele de ação foi: Deus é soberano, Ele está cuidando dessa situação. Eu não vou me precipitar, eu não vou ultrapassar e eu não vou fazer isso. Por quê? Porque ele também é ungido do Senhor. Ele podia até usar o seguinte: não, eu sou ungido mais novo, eu já recebi unção. Mas ele fala assim: não. O pensamento dele é o seguinte: um dia ele morre na guerra, um dia ele morre de velhice, um dia o Senhor dá uma doença nele, qualquer coisa, mas eu não vou fazer aquilo que Deus, na sua soberania, deve fazer. Mas, Davi, você está aqui oprimido, fugindo você está aqui dentro de caverna, você está fugindo de um cara injusto, um cara pior que você, que faz mal e tal. O padrão dele é submissão à soberania de Deus. Ele vê Deus acima dos seus inimigos. Deus está no controle. Ele chega a dizer que Deus havia incitado Saul contra ele. Você vai encontrar nas falas de Davi ele atribuindo a Deus: hoje Deus colocou Saul contra mim. Ou seja, eu tenho que aprender alguma coisa com isso. Deus é soberano. Enquanto Davi manteve esse padrão, o que ele colheu? Suprimento celestial, condução de Deus. Deus agia macro na vida de Davi e micro. Lembra do caso lá de Nabal?
e Abigail, Nabal era um cara ímpio, aquele Nabal. Não dava valor. Aí ele ainda afronta Davi. Davi tem um ímpeto lá de ira e fala para todo mundo: pega as espadas, nós vamos matar todo mundo lá do sexo masculino. Até amanhecer não vai sobrar um. Ele falou: hoje esse cara não me escapa. Ele não é um ungido de Deus, esse é um homem de Belial, vou acabar com ele. E vamos. E Deus intervém usando Abigail, a mulher de Nabal vem. E se você observar, fizer uma comparação entre o que ela traz naquela ocasião para ele e para os homens que estavam com ele, e o que Ziba traz aqui, quase a mesma coisa. Deus impede Davi, depois Davi vai dizer assim: bendita sejas tu do Senhor, Abigail, porque se você não viesse, eu teria feito essa loucura. Eu teria feito isso e eu seria culpado do sangue desses homens mesmo. Mas provisão, ele mantinha aquele padrão de pensamento. Quando Deus fala, arrepende-te, volta à prática das primeiras obras, você vê que Davi, ele tinha saído desse padrão. Quando ele começa a fazer as coisas do jeito dele, já não vai para a guerra, fica lá, e ele tem várias atitudes que são conforme o seu próprio coração. O arrependimento dele, que a gente observa, olha ele voltando à prática das primeiras obras. Davi resolve sair de Jerusalém para proteger a cidade da espada, do sangue. E no que ele sai, ele recebe não somente de Ziba, mas você vai ver várias outras provisões de Deus para Davi. Ele está no padrão de Deus é soberano quando envia Absalão contra mim. Olha só, ele saiu do padrão. Vou fazer do meu jeito, porque do jeito dele ele ficava e enfrentava o Absalão. Ele é homem, eu também sou. Ele é guerreiro, eu também sou. E eu sou melhor que ele. Ele é criado soltando papagaio no ventilador. Eu fui criado na guerra, criei na espada. Absalão, mimadinho aí, só porque matou uns aí e anda com uns 50 anos na frente dele aí, dou conta dele. Padrão humano, mas ele fala: não, Deus é soberano. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que proteger a cidade do sangue. Melhor fugir e preservar a cidade. É o padrão. Deus, se Deus quiser, Ele me restitui. Se Deus quiser, Ele vai me deixar ver a arca de novo. Se Deus quiser. Mas Davi, você pode. Eu posso, mas eu não devo. O que eu devo? Eu devo me submeter a Deus. Porque a submissão é fundamental enquanto eu estou debaixo de disciplina, especialmente agora que eu tenho. Se submissão é para todo dia, imagina no dia da disciplina. Eu vou me submeter ao Senhor. Então ele está num padrão, ele voltou a um padrão anterior de submissão a Deus. E ele então recusa-se a matar Simei, porque ele vê a soberania de Deus até nas acusações falsas de Simei. Ele podia falar assim: não, eu sei que Absalão se levantar contra mim, estava até na profecia. Mas Simei não, né? Simei, eu vou passar a espada nele, né? Não, se hoje Deus ordenou, isso faz parte da humilhação. E Deus está me humilhando e eu vou aceitar a humilhação de Deus todinha. Eu vou beber o cálice até o fim, vou lamber os beiços. Vou experimentar. Se hoje Deus, não é que Deus permite, Ele diz assim: Deus ordenou Ele que me amaldiçoasse. Eu entendo que até a injustiça que eu estou sofrendo, injustiça, procede de Deus e da disciplina da parte de Deus, e eu vou me submeter a Deus. Versículos 10 a 12 diz: respondeu o rei: que tenho eu convosco, filhos de Zeruia? Ora, deixa-o amaldiçoar, pois se o Senhor lhe disse: amaldiçoa Davi, quem diria, por que assim fizeste? Disse mais Davi a Absai e a todos seus servos: eis que o meu próprio filho procura tirar minha vida, quanto mais esse benjamita, deixai-o que amaldiçoe, pois o Senhor lhe ordenou. Talvez o Senhor olhará para a minha aflição, e o Senhor me pagará com bem a sua maldição desse dia.
É a esperança que ele tem uma esperança no Deus da aliança. Ele tem esperança no Deus que salva. E a sua esperança não está em fazer a justiça com as próprias mãos. A esperança dele está em se submeter totalmente a Deus. E de forma prática a gente vê ele fazendo isso. E Deus quer ver a prática da nossa vida, irmão, não só nosso discurso. Lá no Salmo 38, que ele também escreveu, ele fala de atos maldosos dos seus inimigos, como sendo algo que estava debaixo da soberania de Deus. Versículos 1 e 2, ele começa o Salmo 38 dizendo assim: não me repreenda, Senhor, na tua ira, nem me castigues no teu furor. Cravam-se em mim as tuas setas e a tua mão recai sobre mim. Ele diz: Senhor, eu estou sendo afligido, eu sei que tu és soberano, eu sei que isso procede do Senhor. Acima de tudo procede do Senhor. Dos versículos 11 e 13, ele fala de pessoas que são instrumentos da sua aflição. Os meus amigos e companheiros afastam-se da minha praga, e os meus parentes ficam de longe. Armam ciladas contra mim os que tramam tirar minha vida. Os que me procuram fazer o mal dizem coisas perniciosas e imaginam engano todo dia. Mas eu, como surdo, não ouço, e qual mudo, não abro a boca. Ele está recebendo os impropérios, ele está recebendo as acusações que não são verdadeiras, mas o propósito dele é mais elevado do que fazer justiça com as próprias mãos. Porque ele se entrega completamente ao Deus da aliança. Só o Deus da aliança que me fez rei pode me restituir o reino. Só ele. Eu não vou mais pisar na bola. Eu vou me submeter, mesmo que isso me custe tudo. Um padrão prático, fundamentado na fé no Senhor da aliança. Essa fé no Deus da aliança é que deve proteger o seu coração, meu irmão, durante o processo da disciplina. Eu quero ler aqui Romanos, capítulo 8, com você. Eu quero que você pense sobre a sua vida. Você que tem acusado muito, coitado do diabo, irmão. Que pena do diabo. Claro que é brincadeira o que eu falei aqui, né, irmão? Isso aqui é... O que eu estou falando? Eu estou falando que o povo acusa o diabo de tudo. O que é ruim, o diabo que fez. O diabo é o autor. O que é bom foi Deus. Ora, o diabo também é o diabo de Deus. O diabo não trisca com Deus, não. O diabo obedece a Deus. Se Deus bater o pé, não fica diabo, não. Você tem que olhar para o diabo. Muitas pessoas têm ensinado o seguinte: no dia da aflição você repreende o diabo, você cospe no diabo, você fala que ele está debaixo do seu pé, você tem que falar, amarrar, queimar, afogar, e fazer tudo com o diabo, porque você não pode aceitar. Eu falei: irmão, deixa eu te falar uma coisa. Isso pode parecer até interessante, eu quero saber se é bíblico. Porque é bíblico eu me voltar para o Senhor e dizer: Senhor, Tu és soberano sobre todas as coisas. E se o que está me acontecendo vem das Tuas mãos, ó Deus, e certamente vem porque o Senhor tem domínio de todas as coisas, eu peço que o Senhor tenha misericórdia de mim, porque merecedor da Tua misericórdia eu não sou, mas alcançado por ela eu sei que eu fui, por meio de Cristo Jesus. O amor do Senhor para comigo está comprovado, e as promessas do Senhor não são invalidadas porque um capeta se levantou, ou porque alguém se levantou, ou porque alguém disse, ou porque alguém fez, ou por uma circunstância qualquer. Eu me volto completamente para o Senhor, e eu tenho conversas com o Senhor, eu oro ao Senhor, eu busco ao Senhor, e eu vou aceitar o que o Senhor disser que é para eu aceitar, e aquilo que o Senhor quiser, é isso que vai ser na minha vida. Mas eu posso dizer, Senhor, que eu espero em Ti, eu espero na Tua redenção, eu tenho esperança de ver Jerusalém de novo, eu tenho esperança na redenção, eu tenho esperança que o Senhor faça cessar, eu tenho esperança que o Senhor seja o meu escudo, eu tenho esperança no Senhor. E aí eu leio aqui Romanos, capítulo 8, versículos 26 a 39, que eu vou ler e não vou explicar, mas traz aqui o fundamento para nós, olha, para a gente pensar assim. Olha aqui, versículo 26, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza,
porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas, todas as coisas. As injustiças, os que se levantam contra mim, sem causa, tudo, todas as coisas, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Essa é a nossa base de fé, um Deus ativo na nossa salvação, que não joga fora um filho, antes o repreende sim, o disciplina sim, mas tem com ele uma aliança e vai fazê-lo perseverar, vai tratar tudo que tem que tratar, vai expor se preciso for, e vai sustentar, mesmo diante de acusações e problemas dos mais diversos. Não interessa o que venha, todas as coisas vão colaborar para fazer de alguém um filho, ou aquele que é filho, fazer dele alguém semelhante a Cristo. Deus está no controle no dia da provação, Deus está no controle no dia da disciplina, Deus está no controle quando o próprio diabo se levanta contra você, e ao invés de conversar com o diabo, converse com Deus, fale com Deus, se submeta a Deus, confie em Deus. Quem decidiu salvar foi Deus. Deus não é passivo, irmão. Deus não está esperando o dia que você vai ser melhorzinho, não. O dia que você vai fazer a oração. Hoje eu gostei da oração dele, hoje está mais poética. Oração. Hoje eu gostei da oração dele, está mais longa. Demorou mais. O amor de Deus não é ativado pela nossa atitude. Ele nos ativou pelo seu amor, Ele nos regenerou pelo seu amor, Ele nos ressuscitou pelo seu amor. É Deus que está na dianteira, não somos nós. Então, é essa base de confiança, é por essa fé que Davi se submete ao Deus da aliança. É por essa fé que você deve se submeter, mesmo que você esteja envergonhado por causa do pecado, mesmo que você esteja sendo disciplinado, mesmo que você seja exposto, mesmo até que você esteja sendo injustiçado na vida, você se submete a Deus. Por quê? Porque a disciplina vem de Deus e Deus tem boas intenções para com seus filhos. Promessas irrefutáveis Ele tem para os seus filhos. Então, você está sob a disciplina de Deus? Pode ser uma disciplina administrada pela igreja ou diretamente para o Senhor. Então escute e aprenda. Aprende essa frase que eu vou falar para você aqui agora. A obediência é o caminho do Filho de Deus no dia da disciplina. Repete aí na sua mente. A obediência é o caminho do Filho de Deus no dia da disciplina. Ninguém resume melhor essa frase, o que ela significa, do que o próprio Jesus. Agora pense em Jesus e pensa nessa frase. A obediência é o caminho do Filho de Deus no dia da disciplina. Esse foi o caminho de Jesus. E a disciplina máxima foi Ele que sofreu no nosso lugar. Jesus recebeu a disciplina que Ele não merecia,
que eu merecia, que você merecia, ele foi obediente no caminho em que ele foi totalmente afrontado por aquilo que ele não mereceu. E eu vejo essas 3 lições aqui, que eu vejo em Davi, eu vejo especialmente em Jesus. Eu vejo especialmente quando eu olho para Jesus. A minha esperança não está no bom exemplo de Davi nessa, porque ele acertou 10 vezes, errou 20, irmão. A Bíblia que não conta todas. Mas em Jesus eu vejo esperança, porque Jesus é a dádiva aos pecadores que não merecem provisão. Então, tem esperança de provisão mesmo no dia da disciplina? Tem, pois se Deus nos deu o próprio Filho, eu tenho esperança mesmo quando eu estou errado. Porque quando eu estou errado, eu falo, agora lascou, né? Não, eu estou errado, eu me arrependo, eu peço ao Senhor perdão, eu sei que eu preciso voltar à prática das boas obras, eu sei que eu não mereço de Deus bondade alguma, mas eu posso pedir e vou pedir a Ele misericórdia e graça, e eu sei que posso receber dEle, porque Ele é alguém que me ama tanto, que foi capaz de dar o próprio Filho dEle, sem que eu merecesse. Então Deus é um Deus de provisão, de esperança, mesmo quando nós não merecemos. Eu vejo também, quando eu olho para Jesus, essa cautela. Jesus se manteve pautado na vontade do Pai em todo o tempo, mesmo que ele tivesse sugestões do diabo, né, na tentação, e de tantos ao seu redor, do discípulo. A cruz não, Jesus. Ele se manteve, e aí Deus o exaltou sobremaneira. Então, ele se mantém obediente no caminho da disciplina. E especialmente vejo em Jesus a submissão. Jesus sofreu então as penalidades mais duras. E eu pergunto para você: você está disposto a se submeter? Porque a obediência é o caminho do Filho de Deus na disciplina. Eu vou contar para vocês aqui. Muitos não sabem, mas há pessoas que eventualmente a gente tem disciplinas na igreja. Quando há uma disciplina na igreja, a gente comunica somente aos membros da igreja. Numa reunião privativa, a gente diz, olha, o irmão ou a irmã foi disciplinado e está nessa condição. Para cada uma dessas pessoas que passam por disciplina, cada vez que você vê a gente trazendo alguém que está sob disciplina, você pode dar graças a Deus. Por quê? Porque aquela pessoa é uma pessoa que está se submetendo à disciplina, está sendo cuidado, deu mostras de que deseja se arrepender, mesmo que for retirado da comunhão da igreja por um momento ali, não foi excluído da igreja, foi retirado da comunhão, é alguém que aceitou, se submete. Você pode falar assim, por mais que não tenha pecado, não foi bom, trouxe consequências para ele, para a igreja, mas eu tenho satisfação de ver que ele é uma pessoa arrependida, que está demonstrando que quer a mudança. Mas sabe o que mais acontece na igreja? As saídas silenciosas. Pessoas que deixam de frequentar a igreja porque não querem lidar com o pecado na própria vida. E deixam o pecado se instalar na vida e não expõem, e não é tratado, e a igreja não vê, e o Espírito Santo fala, mas a pessoa não quer, não está querendo. Ela é repreendida. Eu estou considerando aqui, irmãos, porque quem sou eu para dizer quem é crente ou não é? Não estou dizendo que alguém que saiu da igreja não é crente. Quem sou eu para dizer? Porém, eu posso dizer que quando uma pessoa entra numa vida de pecado e prefere sair da igreja do que tratar o pecado, no mínimo eu vejo que ele vai ter essa atuação de Deus e às vezes até do diabo. Como Paulo disse, entreguei a Satanás. Mas a saída silenciosa, ela é triste. É triste para nós que somos líderes da igreja, porque você que está inserido na igreja não é um líder na igreja, talvez você não perceba muito, mas eu percebo praticamente todas. E eu sei que aquela pessoa que está saindo não é porque ela está saindo porque ela quer ficar no pecado.
e ela não quer ser tratada. E ela sai silenciosamente e não tem nenhuma acusação formal, tipo, não tem acusação, não tem uma prova, não tem uma coisa, mas ela sai. Não faça isso. Se você está deixando o pecado está na sua vida, ninguém viu, mas Deus está falando com você, trate esse negócio rápido. Pede ajuda. Você vai ser ajudado. Nós nos vemos assim como você, necessitados de Deus. Nós queremos ajudar você para que você se corrija, para que você viva bem. Porque se você não tratar o pecado do seu coração vai ficar cauterizado. Sabe o que é cauterizado? Quando você tem uma ferida e você queima o lugar e aí fecha a ferida ali, mas mata o tecido. E aí fica insensível. Se você não tratar o pecado, você vai começar a criar justificativas para o pecado. Só que Deus vai tratar, talvez vai doer mais do que precisava. É como quando você vai no médico, o médico fala, olha, precisa tratar isso aqui. Você vai ter que fazer tal e tal procedimento. Você não quer. Aí você prefere ignorar o médico. Olha só uma solução boa, não vou mais ao médico, não tenho mais problema. Tem gente que faz assim, não vou mais na igreja, não sou mais acusado. Conversei com o fulano, expus para ele uma dificuldade, um pecado na minha vida. O fulano me confrontou biblicamente, eu não quero mais conversa com ele. Se eu não parei de conversar com as pessoas, porque eu converso com as pessoas, conto um pecado da pessoa que quer me julgar. Irmão, não tem ninguém julgando você. A disciplina é para o seu bem. Eu estou disciplinando a igreja inteira agora e a mim também. Isso aqui é disciplina. A palavra de Deus é disciplina. Muitas pessoas estão ouvindo essa palavra hoje aqui, e estão saindo daqui com vontade de acertar mais, com vontade de corrigir os seus erros. Isso é disciplina, isso vem de Deus. É para você ser abençoado, para você não chegar no dia em que seu próprio filho esteja contra você, para não chegar no dia em que o sangue vai correr. Deus quer prevenir você, irmão. Então atende hoje. Volta à prática das primeiras obras, volta à obediência, porque a obediência é o caminho do Filho de Deus no dia da disciplina. Corrige seu coração, meu querido, minha querida irmão. Deixa Deus ser o Senhor da sua vida. Aceite a disciplina, a correção para o seu bem. Não fica no pecado. Pode ser que ninguém esteja vendo, e pode ser que você esteja colhendo o pecado sem ter benefício. Ele traz brindes. Ele dá um brindezinho para você, mas esse negócio vai terminar mal. Hoje é dia de restauração para nós, é dia de arrependimento, de mudança, é dia de entender os propósitos de Deus e como que a igreja age na disciplina. Eu convido você a fazer uma oração. Então eu queria que você ficasse de pé, fechasse seus olhos e você considerasse: você está num dia de disciplina hoje? Talvez sim, talvez não. Você já esteve? Talvez sim, talvez não. Você estará? Talvez sim, talvez não. Mas você tem esperança? Talvez a sua oração hoje precisa ser uma oração de esperança. Dizer: Senhor, eu sei que eu não mereço, mas eu espero em Ti. O Senhor é tão bom, o Senhor é tão misericordioso, o Senhor pode me restaurar. Talvez você esteja precisando dessa palavra de cautela. Segurar o facho, como diz o povo ali. Caminhar na sua. Calma. Calma, cuidado com decisões precipitadas. Vamos buscar o Senhor. Talvez é tempo de buscar mais a palavra de Deus, buscar conselho de pessoas mais experientes na fé, na palavra. Né? Tem gente que é só velho, não tem experiência com Deus. E a decisão de submissão. Deus, eu vou aceitar a disciplina do Senhor, porque eu confio na bondade do Senhor. O Senhor não vai me entregar à morte, o Senhor não vai me destruir, o Senhor já provou o teu amor por mim, eu não vou ter medo mais. Eu vou ficar na fé, eu vou mudar, eu vou voltar à prática das primeiras obras. Deus, nós oramos agora, Senhor Deus, depois de repetir essa palavra, pedindo ao Senhor graça e misericórdia. Porque eu creio que, se não estamos sendo disciplinados agora, ou já fomos ou seremos. Porque, infelizmente, Senhor Deus, nós não temos como contar vantagens diante do Senhor, nós nos submetemos a Ti, dizendo: Senhor, somos pecadores necessitados de salvação.
necessidade de misericórdia. Se o Senhor for nos tratar segundo os nossos atos, nós estamos perdidos. Mas obrigado porque o Senhor nos trata segundo o ato de Jesus. Aquele único ato na cruz que nos salvou. E enquanto o Senhor sangrava, o Senhor dizia: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Obrigado por essa intenção comprovada com a ação de salvar. Também, Deus, pedimos que a nossa intenção de arrependimento seja comprovada com a ação da submissão ao Senhor nos dias de tempestade, nos dias de disciplina que vem da parte do Senhor. Perdoa o nosso pecado, Senhor, e nos ajude a viver de modo digno do Evangelho do Senhor. Obrigado por Jesus Cristo, que foi obediente até a morte e morte de cruz, que se submeteu a todas as coisas mesmo que ele não precisasse se submeter, que aceitou a pena, a penalidade que era minha, que era dos meus irmãos. Obrigado porque Jesus aceitou ela no nosso lugar e nos deu a justiça de Cristo. E podemos ser conhecidos como filhos de Deus por causa de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor. Peço que o Senhor nos ajude no caminho da restauração, no caminho, Deus, da submissão, para que nós possamos parecer com Jesus Cristo. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito do Senhor seja com cada um de nós, agora e sempre. Amém.